Olá pessoal, tudo bem? Então vamos à correção da atividade de História, semana 15. Essa atividade sempre começa com a explicação sobre o conteúdo proposto pela atividade. Depois vem as questões sobre este conteúdo. Então vamos ao texto. Leia o texto abaixo e depois responda as questões em seu caderno. Há cerca de 300 anos, as regiões de mineração de ouro e de pedras preciosas começaram a ser descobertas. E como nesses locais não havia produção suficiente de alimentos, de roupas, nem ferramentas de trabalho para a população, surgiram então os tropeiros, grupos de homens livres e de escravos que transportavam no lombo de mulas e burros as mercadorias produzidas em outras partes da colônia até chegar na região das minas. Eram homens de negócios que compravam e vendiam, abasteciam os povoados de novidades, utensílios e variedades. Muitas vezes, os tropeiros permaneciam nos locais de pouso por até 6 meses. Por isso, nesses lugares, desenvolveram-se feiras livres e vilarejos, que mais tarde deram origem às cidades. Então, este texto está em nosso livro de História. Então, vamos à atividade. Lendo e compreendendo. 1. De acordo com o texto, assinale a resposta correta. Letra A. Quem eram os tropeiros? A primeira opção. Grupo de indígenas que lutaram contra a escravidão. Letra B. Grupo de homens livres e de escravos que transportavam no lombo de mulas e burros as mercadorias produzidas em outras partes da colônia. Então, quem eram os tropeiros? A opção 2. Grupos de homens livres e de escravos que transportavam no lombo de mulas e de burros as mercadorias produzidas em outras partes da colônia. Questão 2. De acordo com o texto acima, complete. Os permaneciam em locais de pouso por isso, nesses lugares desenvolveram-se e que mais tarde deram origem às... Então, de acordo com o texto, voltando ao texto, vamos completar. Os tropeiros permaneciam nos locais de pouso por até 6 meses. Por isso, nesses lugares desenvolveram-se feiras e vilarejos, que mais tarde deram origem às cidades. Questão 3. 3. Leia com atenção as frases abaixo e marque C para certo ou E para errado. Os tropeiros compravam e vendiam e abasteciam os povos de novidades, utensílios e variedades. Certo ou errado? Certo. Para o transporte das mercadorias, os tropeiros usavam camelos. Certo ou errado? Errado. Os tropeiros tiveram grande importância para o desenvolvimento de vilas e cidades. Certo. As mercadorias trazidas pelos tropeiros eram vendidas em grandes lojas. Errado. 4. Leia e responde o que se pede. Letra A. Retire do texto 3 palavras com acento agudo. E que tem uma explicação do que é o acento agudo. Acento agudo é um sinal gráfico que pode ser utilizado em qualquer uma das vogais da língua. A, E, I, O, U. Ele marca a sílaba tônica mais forte de uma palavra. Então, depois dessa explicação, vamos ao texto buscar as palavras que têm acento agudo. Até, negócios, utensílios. Letra B. Leia as palavras abaixo e pinte as estrelinhas representando a quantidade de sílabas de cada uma. Mineração. Mineração. 4 sílabas. Ouro. Ouro. 2 sílabas. Tropeiros.
tropeiros, 3 sílabas. Vilarejos, vilarejos, 4 sílabas. Letra C. Ordene a frase abaixo e copie em seu caderno. Depois produza um pequeno texto. Não esqueça do título e de usar a pontuação. Capriche. Então, primeiramente, vamos organizar para ver que frase é formada por estas palavras. Os tropeiros eram homens de negócios que compravam e vendiam mercadorias. E tomando por base essa frase, você vai construir um pequeno texto em seu caderno, não esquecendo de colocar um título e fazer o uso da pontuação. Então, por essa aula é só, e até a próxima, e obrigado pela atenção.